tenho uma sensação que é difícil de explicar. Por quê? Quando você tenta falar sobre ela, parece até ingratidão. Sua vida não está tão ruim. Você tem um lugar para morar. Tem pessoas que gostam de você. Tem trabalho. Tem comida na mesa. Talvez até tenha conseguido algumas das coisas que passou anos desejando. E mesmo assim, existe alguma coisa faltando. Você não sabe exatamente o que, mas sente. É aquela sensação que aparece no final do dia. Você chega em casa. Tira os sapatos. Joga o celular na cama. Talvez abra alguma coisa para assistir. Come alguma coisa. Responde algumas mensagens. E então, por alguns segundos, tudo fica quieto. E aparece aquela sensação estranha. Um vazio. Não necessariamente tristeza. Não necessariamente ansiedade. É outra coisa. Como se alguma parte de você estivesse esperando alguma coisa, mas você não soubesse dizer o que é. E talvez seja justamente isso que mais incomoda. Se você estivesse passando por uma tragédia, seria fácil entender. Se tivesse perdido alguém, se estivesse enfrentando uma grande dificuldade, se tudo estivesse dando errado, você teria uma explicação. Mas quando aparentemente está tudo bem, você não sabe nem o que reclamar. Então você pensa, qual é o meu problema? Talvez você até se sinta culpado. Porque existem pessoas que dariam tudo para ter a vida que você tem. E você está aqui, sentindo que alguma coisa está faltando. Então tenta ser grato. E deveria ser. Mas a gratidão não consegue apagar aquilo que você sente. E talvez exista uma coisa importante que ninguém tenha contado para você. Sentir vazio não significa necessariamente que você não é grato. Às vezes significa apenas que alguma parte da sua vida deixou de conversar com alguma parte de você. Pense em uma casa. Uma casa enorme. Bonita. Organizada. Cheia de móveis. Tem televisão. Tem internet. Tem comida na geladeira. Tem tudo. Mas ninguém mora nela. Ela está perfeitamente preenchida. E completamente vazia. Talvez algumas pessoas estejam vivendo exatamente assim. A vida está cheia. Mas elas estão ausentes. Você acorda. Trabalha. Responde mensagens. Resolve problemas. Compra coisas. Sai. Viaja. Volta. Dorme. E repete. Às vezes consegue até colocar pequenas recompensas no meio do caminho. Um restaurante. Uma viagem. Uma roupa nova. Um celular novo. Um fim de semana diferente. E por algumas horas, você sente alguma coisa. Mas depois passa. E o vazio volta. Então você procura outra coisa. Outro objetivo. Outro relacionamento. Outra compra. Outra viagem. Outro projeto. Outro motivo para ficar ocupado. E durante algum tempo, funciona. Só que depois, volta. É quase como tentar matar a sede com água do mar. Você bebe, por alguns segundos sente alguma coisa. Mas a sede continua. Então bebe novamente. E novamente. Sem perceber que talvez o problema não seja a quantidade de água. Talvez seja a água errada. E aqui começa uma pergunta desconfortável. E se o vazio que você sente não estiver pedindo mais? E se estiver pedindo menos? Menos distração. Menos comparação. Menos necessidade de provar alguma coisa. Menos coisas acontecendo ao mesmo tempo. Menos versões de você tentando agradar todo mundo. Talvez você não precise preencher o espaço. Talvez precise descobrir por que esse espaço existe. Porque existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar vivo. Você pode passar o dia inteiro fazendo coisas, e ainda assim sentir que não esteve realmente presente em nenhuma delas. Pode conversar com dezenas de pessoas e continuar se sentindo sozinho.
Pode ter uma agenda cheia e uma vida completamente vazia de significado. E talvez essa seja uma das maiores confusões da vida moderna. Nós aprendemos a medir quase tudo. Quanto ganhamos? Quanto trabalhamos? Quantas pessoas nos seguem? Quantas viagens fizemos? Quantas coisas compramos? Quanto produzimos? Mas ninguém pergunta: você está realmente vivendo a vida que construiu? Essa pergunta é muito mais difícil, porque talvez você descubra que algumas das coisas que chama de sonho nunca foram realmente suas. Talvez você só tenha aprendido que deveria desejá-las. Talvez tenha passado anos tentando ser bem-sucedido, sem nunca perguntar o que sucesso significa para você. Talvez tenha procurado um relacionamento perfeito, porque acreditou que precisava encontrar alguém para finalmente se sentir completo. Talvez tenha trabalhado tanto, porque aprendeu que descansar era coisa de gente preguiçosa. Talvez tenha tentado ser admirado, porque, em algum momento da vida, confundiu admiração com amor, e então chega uma noite qualquer. Você olha para tudo que conquistou e percebe uma coisa estranha. Você conseguiu, mas não sente aquilo que imaginou que sentiria. Talvez o vazio não seja a prova de que sua vida deu errado. Talvez seja a primeira indicação de que você precisa começar a olhar para ela com mais honestidade. Talvez você tenha percebido uma coisa. O problema não é necessariamente que sua vida esteja vazia. Talvez seja justamente o contrário. Talvez ela esteja cheia demais. Cheia de compromissos. Cheia de responsabilidades. Cheia de notificações. Cheia de pessoas. Cheia de coisas para fazer. Cheia de objetivos. Cheia de pequenas distrações. Mas, vazia de você, é uma diferença difícil de perceber. Porque, por fora, uma vida cheia parece uma vida boa. Você olha para alguém ocupado e pensa: essa pessoa está indo bem. Ela trabalha muito. Tem planos. Está sempre fazendo alguma coisa. Viaja. Compra. Produz. Conquista. E talvez até você faça isso. Mas existe uma pergunta que quase nunca fazemos: tudo isso está me levando para algum lugar que eu realmente quero estar? Porque existe uma armadilha muito silenciosa. Você pode passar anos subindo uma escada, sem perceber que colocou a escada na parede errada. E o pior? Quanto mais alto você sobe, mais difícil fica admitir que talvez tenha escolhido o lugar errado. É assim que algumas pessoas chegam aos 30, aos 40, aos 50. Com uma vida aparentemente construída, mas com uma sensação estranha de que estão vivendo a vida de outra pessoa. E talvez você esteja pensando: mas eu escolhi tudo isso. Será? Escolheu mesmo? Ou algumas escolhas foram feitas antes de você perceber que eram escolhas? Quando você era criança, talvez tenha aprendido que precisava ser bom. Tirar boas notas. Não dar trabalho. Ser educado. Ser motivo de orgulho. Depois cresceu, e o ser bom mudou de forma. Virou ser produtivo. Ter uma profissão respeitável. Ganhar dinheiro. Ter uma casa. Construir uma família. Ser admirado. Ter sucesso. E, sem perceber, você continuou obedecendo a uma lista que alguém escreveu para você. O problema é que ninguém entrega essa lista. Ela chega disfarçada de normalidade. É assim que a vida funciona. Todo mundo faz isso. Você precisa pensar no futuro. Você precisa ser alguém. Você precisa aproveitar as oportunidades. E você acredita. Porque todo mundo parece acreditar também. Então você começa a correr. Corre atrás da próxima conquista. Quando consegue, existe uma pequena felicidade. E logo depois, a próxima coisa aparece. Então você corre novamente. É quase uma esteira. Você está se movimentando o tempo inteiro, mas permanece no mesmo lugar. Existe uma frase de Viktor Frankl que resume uma parte importante disso: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como.
O problema é que muitas pessoas aprenderam o como antes de descobrir o porquê. Como ganhar dinheiro. Como trabalhar. Como parecer bem. Como ser produtivo. Como conquistar alguém. Como ter sucesso. Como construir uma carreira. Mas quase ninguém para perguntar: por quê? Por que eu quero isso? Por que isso é importante para mim? Se ninguém soubesse que eu consegui, eu ainda desejaria isso? Se ninguém pudesse me elogiar, eu ainda faria? Se não pudesse postar, se não pudesse contar, se ninguém pudesse admirar, isso ainda teria valor? Essas perguntas podem ser desconfortáveis. Porque às vezes, a resposta é não. E isso não significa que você precisa abandonar tudo. Não significa largar o emprego amanhã. Terminar seu relacionamento. Vender sua casa. Mudar de cidade. Virar outra pessoa. Não. Às vezes a mudança começa muito antes de qualquer decisão externa. Começa quando você finalmente admite: eu não sei mais por que estou fazendo isso. Essa frase pode parecer pequena, mas existe muita honestidade nela. Porque admitir que não sabe é muito mais difícil do que fingir que sabe. Sócrates tinha uma relação muito interessante com essa ideia. Ele dizia, em essência, que reconhecer a própria ignorância era o começo da sabedoria. Talvez isso também funcione para a vida. Talvez você não precise descobrir imediatamente qual é o sentido da sua existência. Talvez precise apenas parar de fingir que já encontrou, porque o vazio pode aparecer justamente nesse espaço. Entre a vida que você está vivendo e a vida que, no fundo, gostaria de viver. E talvez seja por isso que algumas pessoas sentem vazio mesmo depois de conquistar aquilo que desejavam. Porque conquistaram o objetivo, mas nunca descobriram o significado. Imagine uma pessoa que passou 10 anos economizando para comprar uma casa. Ela finalmente consegue. Abre a porta. Olha para tudo. É exatamente como imaginou. Mas depois de alguns dias, a emoção diminui. E ela pensa: e agora? O problema não era a casa. A casa era real. A conquista também. O problema foi acreditar que aquele objeto conseguiria responder uma pergunta que nunca foi sobre objetos. Para que eu estou vivendo? Nenhuma compra consegue responder isso. Nenhum número na conta bancária consegue. Nenhuma quantidade de curtidas. Nenhum cargo. Nenhuma viagem. Nenhuma pessoa. Porque existem necessidades que não são materiais. Você pode alimentar o corpo e continuar com fome por dentro. Pode descansar fisicamente e continuar exausto emocionalmente. Pode estar cercado de pessoas e continuar sozinho. Pode conquistar muito e ainda não saber para quê. Talvez seja isso que o vazio esteja tentando mostrar. Não que você tenha pouco, mas que algumas coisas que você possui não conseguem alimentar aquilo que realmente precisa de você. E existe algo ainda mais profundo. Às vezes você não sente vazio porque está vivendo pouco. Sente vazio porque está vivendo longe demais de si mesmo. Você sabe exatamente o que os outros esperam de você, mas não sabe mais o que você espera de si. Sabe o que deveria fazer, mas não sabe o que gostaria de fazer. Sabe o que é considerado sucesso, mas nunca definiu o seu próprio. Sabe como parecer feliz, mas talvez tenha esquecido como é simplesmente estar em paz. E então acontece uma coisa curiosa. Você começa a procurar alguma coisa para preencher o vazio. Mais trabalho. Mais entretenimento. Mais relacionamentos. Mais dinheiro. Mais viagens. Mais estímulo. Mais barulho. Porque o silêncio assusta. No silêncio, você consegue ouvir aquilo que estava tentando evitar. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas nunca conseguem ficar sozinhas. Não porque odeiam a solidão, mas porque, quando tudo fica quieto, elas encontram uma pessoa que passaram anos evitando. Elas mesmas. Talvez o vazio não esteja dizendo: você precisa de mais. Talvez esteja perguntando: quando foi que você deixou de estar presente na sua própria vida?
E essa pergunta muda tudo. Talvez você esteja se perguntando, mas quando foi que eu me perdi? Essa é uma pergunta difícil. Porque provavelmente não aconteceu em um único dia. Não existiu uma manhã em que você acordou, olhou no espelho e percebeu, hoje eu deixei de ser eu. Não. Foi muito mais silencioso que isso. Você foi se afastando de si mesmo, um pouco por vez. Uma escolha de cada vez. Uma pequena concessão. Tudo bem. Depois eu vejo isso. Não quero decepcionar ninguém. É melhor deixar para lá. E quando percebeu? Aquilo que era exceção virou rotina. Você queria dizer não. Mas disse sim. Queria descansar. Mas continuou trabalhando. Queria falar o que sentia. Mas ficou quieto. Queria mudar. Mas pensou, agora não é o momento. Queria ir embora. Mas ficou. Queria ficar. Mas foi embora. E cada uma dessas escolhas parecia pequena. Tão pequena que não parecia capaz de mudar quem você era. Mas é justamente assim que uma vida é construída. Não pelas grandes decisões que tomamos uma vez, mas pelas pequenas decisões que repetimos todos os dias. Imagine um barco no oceano. Ele está apontado para uma direção. O capitão muda o leme apenas alguns graus. Quase nada. Você nem perceberia olhando de dentro do barco. Mas depois de algumas horas, o barco já está quilômetros distante do destino original. Não foi uma grande mudança. Foram pequenos desvios, repetidos durante tempo suficiente. Talvez sua vida esteja assim. Você não tomou uma decisão enorme para se afastar de quem era. Apenas começou a fazer pequenas escolhas que pareciam mais convenientes, mais seguras, mais aceitas, mais fáceis. E existe uma palavra para isso: adaptação. Desde muito cedo, aprendemos a nos adaptar. A criança percebe quando os adultos estão felizes. Percebe quando estão irritados. Percebe o que recebe aprovação. Percebe o que provoca rejeição. E começa a ajustar o próprio comportamento. Não porque seja falsa, mas porque quer pertencer. Quer ser amada. Quer estar segura. Talvez você tenha aprendido a ser o responsável, ou o engraçado, ou o forte, ou o inteligente, ou aquele que nunca dá trabalho, ou aquele que resolve tudo. E talvez tenha sido muito bom nisso. Tão bom que todo mundo começou a acreditar que essa era simplesmente a sua personalidade. E você também. Só que existe um problema. Uma característica que um dia foi uma estratégia pode se transformar em uma prisão. Se você aprendeu que precisava ser forte, talvez hoje tenha dificuldade para pedir ajuda. Se aprendeu que precisava agradar, talvez tenha dificuldade para dizer não. Se aprendeu que precisava ter controle, talvez qualquer imprevisto provoque ansiedade. Se aprendeu que precisava ser perfeito, talvez nunca consiga simplesmente aproveitar alguma coisa sem pensar que poderia estar fazendo melhor. E então você cresce. A infância termina. Mas algumas regras continuam. Só que agora ninguém precisa mais mandar, você mesmo se cobra. Ninguém está dizendo, você precisa trabalhar mais. Mas você trabalha. Ninguém está dizendo, você precisa agradar todo mundo. Mas você tenta. Ninguém está dizendo, você não pode descansar. Mas quando finalmente para, sente culpa. Isso é uma das coisas mais estranhas sobre crescer. Em algum momento, a voz dos outros entra tanto dentro da nossa cabeça que já não precisamos mais deles para continuar obedecendo. E talvez parte do vazio venha daí. Você está vivendo, mas muitas das suas escolhas ainda estão respondendo a perguntas que outra pessoa fez. Será que vão gostar? Será que vão me admirar? Será que vão achar que estou indo bem? Será que estou fazendo o suficiente? Será que estou ficando para trás? E quase nunca perguntamos, eu quero isso. Essa pergunta parece simples. Mas experimente fazê-la de verdade. Você quer mesmo essa carreira?
Quer mesmo essa rotina? Quer mesmo esse relacionamento? Quer mesmo essa vida tão ocupada? Quer mesmo continuar tentando provar alguma coisa? Não estou dizendo que a resposta será não. Talvez você descubra que gosta exatamente da vida que construiu. E isso é maravilhoso, mas existe uma diferença enorme entre escolher uma vida e simplesmente continuar vivendo a vida que começou a viver anos atrás. Porque continuar é fácil. Escolher exige consciência. É como entrar em um trem. No começo você sabe exatamente para onde está indo. Depois começa a conversar. Olha pela janela. Pega o celular. Se distrai. O tempo passa. E algumas horas depois, você percebe que nem lembra mais qual era o destino. Mas continua sentado. Por que já está no trem? Quantas pessoas fazem isso com a própria vida? Continuam em empregos porque já estão lá. Continuam relacionamentos porque já começaram. Mantêm amizades porque existem há anos. Moram em lugares porque se acostumaram. Mantêm hábitos porque sempre fizeram assim. E quando alguém pergunta, por que você continua? A resposta é, não sei. Talvez o vazio apareça justamente nesse momento. Quando a vida continua, mas você já não sabe por quê. E existe uma frase que pode parecer simples demais: acostumar-se não significa gostar. Você pode se acostumar com quase qualquer coisa. Inclusive com uma vida que não combina mais com você. O ser humano é impressionante nesse aspecto. Ele consegue transformar desconforto em normalidade. No começo você sofre. Depois se adapta. Depois esquece que um dia foi diferente. É por isso que algumas pessoas dizem, minha vida sempre foi assim. Talvez não tenha sido. Talvez você apenas esteja há tanto tempo dentro dela, que já não consegue imaginar outra possibilidade. Mas existe um momento em que alguma coisa começa a incomodar. Às vezes é o cansaço. Às vezes é uma crise. Às vezes é uma mudança. Às vezes é simplesmente uma noite comum, em que você chega em casa, senta na cama e pensa, é só isso? Essa pergunta pode assustar. Porque ela não pergunta se sua vida está ruim. Ela pergunta se sua vida está viva. Talvez seja por isso que algumas pessoas tentam imediatamente silenciar essa sensação. Abrem o celular. Ligam a televisão. Procuram alguém para conversar. Compram alguma coisa. Começam outro projeto. Planejam uma viagem. Qualquer coisa, desde que não precisem ficar sozinhas com aquela pergunta. Mas talvez, pela primeira vez, você não precise fugir dela. Talvez possa simplesmente sentar com ela. Sem tentar responder imediatamente. Sem transformar tudo em uma grande decisão. Sem destruir a vida que construiu. Apenas ouvir. Porque talvez o vazio não seja um buraco que precisa ser preenchido. Talvez seja um espaço que finalmente apareceu, porque você parou de se distrair por alguns minutos. E talvez, o que você chama de vazio, seja apenas uma parte de você, tentando chamar sua atenção. Talvez, você tenha passado muito tempo tentando se livrar desse vazio. Tentando preenchê-lo. Com pessoas. Com trabalho. Com dinheiro. Com entretenimento. Com comida. Com viagens. Com relacionamentos. Com qualquer coisa que pudesse fazer aquela sensação desaparecer por algumas horas. Mas existe uma possibilidade que pode mudar completamente a forma como você olha para isso. E se o vazio não for o problema? E se ele for o aviso? Imagine que você está dirigindo. De repente, uma luz aparece no painel do carro. Você olha. E fica incomodado. Então pega uma fita adesiva e cobre a luz. Pronto. Problema resolvido. Você não vê mais a luz. Mas o problema continua lá. É exatamente isso que fazemos com algumas emoções. Sentimos vazio e tentamos apagar o sentimento. Em vez de perguntar, por que essa luz acendeu? Talvez seja por isso que algumas distrações funcionem tão bem. Elas não resolvem. Elas apenas silenciam.
E existe uma diferença enorme entre resolver uma dor e ficar bom em não senti-la. Você pode aprender a não sentir. Pode ficar ocupado. Pode criar uma rotina tão cheia que não sobra espaço para pensar. Pode manter música tocando o tempo inteiro. Pode dormir com o celular na mão. Pode preencher todos os intervalos. Até mesmo o silêncio de 5 minutos pode parecer insuportável. Mas uma coisa continua sendo verdade: aquilo que você não escuta não desaparece. Às vezes, só fica mais silencioso. Carl Jung escreveu uma frase que atravessou gerações: aquilo a que você resiste, persiste. E talvez exista algo muito parecido acontecendo com o vazio. Quanto mais você tenta expulsá-lo, mais força ele ganha. Porque talvez ele não esteja pedindo para desaparecer. Talvez esteja pedindo para ser compreendido. Então experimente uma coisa. Quando sentir aquele vazio novamente, em vez de pegar o celular imediatamente, fique alguns minutos. Não precisa meditar. Não precisa fechar os olhos. Não precisa fazer nada especial. Apenas fique. E pergunte: o que está faltando? Não responda rápido. Porque a primeira resposta provavelmente será: dinheiro. Um relacionamento. Uma viagem. Um emprego melhor. Mais tempo. Mais sucesso. Talvez seja. Mas continue perguntando. E se eu tivesse isso, o que eu sentiria? Imagine que você responde: se eu tivesse mais dinheiro, eu me sentiria seguro. Então a pergunta muda. O que está faltando é dinheiro ou segurança? Talvez você diga: se eu tivesse alguém, eu não me sentiria sozinho. Então pergunte: está faltando uma pessoa ou conexão? Talvez diga: se eu conseguisse aquele emprego, finalmente me sentiria importante. Então pergunte: está faltando um emprego ou significado? Percebe? Às vezes, a coisa que você acha que quer é apenas o símbolo de uma necessidade mais profunda. Você não quer necessariamente dinheiro. Talvez queira liberdade. Você não quer necessariamente reconhecimento. Talvez queira sentir que importa. Você não quer necessariamente uma pessoa. Talvez queira intimidade. Você não quer necessariamente férias. Talvez queira descanso. Você não quer necessariamente mudar de vida. Talvez queira finalmente sentir que está vivendo a sua. E isso muda tudo. Porque, quando você identifica a necessidade real, para de procurar respostas superficiais. É como ter sede e comprar copos cada vez mais bonitos, sem nunca beber água. Talvez algumas pessoas estejam fazendo exatamente isso com a própria vida, tentando melhorar a embalagem, quando o que está faltando está dentro. Mas existe algo ainda mais importante. Nem todo vazio precisa ser eliminado. Alguns vazios fazem parte da condição humana. Viktor Frankl passou por experiências extremas e dedicou grande parte do seu trabalho à busca de significado. E uma das ideias centrais de sua obra é que o ser humano não precisa de uma vida sem sofrimento para encontrar sentido. Ele precisa encontrar algo pelo qual vale a pena continuar vivendo. Isso é muito diferente da ideia de felicidade que vemos o tempo inteiro. A cultura moderna parece dizer: você deveria estar feliz. Você deveria aproveitar. Você deveria se sentir realizado. Você deveria amar sua vida. E quando você não sente isso, acha que existe alguma coisa errada com você. Mas talvez não exista. Talvez você esteja apenas percebendo uma verdade que ninguém gosta de admitir: uma vida boa não é uma vida em que você se sente bem no tempo inteiro. Existem dias vazios. Dias sem motivação. Dias em que nada parece fazer sentido. Dias em que você questiona tudo. Isso não significa necessariamente que você está quebrado. Significa que você é humano. O problema começa quando você transforma um momento em uma identidade. Estou me sentindo vazio. Vira: eu sou vazio. Estou perdido. Vira: eu sou uma pessoa perdida. Não sei o que quero. Vira: eu não tenho propósito. Não. Você está passando por um momento. E momentos passam.
Existe uma diferença enorme entre dizer, minha vida não faz sentido agora, e dizer, minha vida nunca terá sentido. A primeira frase abre uma porta. A segunda fecha todas. Talvez você não precise encontrar imediatamente um grande propósito. Talvez precise começar muito menor. Perguntar, o que faz meu dia parecer um pouco mais vivo? Talvez seja uma conversa verdadeira, uma caminhada, um livro, criar alguma coisa, cuidar de alguém, aprender, ensinar, estar perto da natureza, fazer algo com as próprias mãos, ou simplesmente ter uma hora do dia em que você não precisa performar para ninguém. O sentido raramente aparece como um raio. Na maioria das vezes, ele é construído. Pequenas coisas, repetidas, ao longo do tempo. É por isso que talvez você esteja procurando uma grande resposta, quando deveria começar a prestar atenção nas pequenas coisas que fazem você sentir, aqui eu estou realmente presente. Observe essas pequenas coisas, porque talvez elas estejam apontando para uma direção. Talvez você goste de ensinar. Talvez goste de criar. Talvez goste de cuidar. Talvez goste de ouvir. Talvez goste de construir. Talvez goste de explorar. Talvez goste de ajudar. Talvez goste simplesmente de estar perto de algumas pessoas específicas. Não ignore essas pequenas pistas. Porque uma vida com significado raramente é construída de uma única grande descoberta. Ela é construída de pequenas escolhas que começam a combinar entre si. E talvez seja isso que você esteja procurando. Não uma vida perfeita. Não uma vida extraordinária. Não uma vida que faça todo mundo olhar para você e dizer, que vida incrível. Mas uma vida que, quando você estiver sozinho, consiga olhar para ela e pensar, essa vida é minha. Talvez essa seja a diferença entre ter uma vida cheia e ter uma vida que realmente preenche. Porque no final, não é sobre colocar mais coisas dentro de você. É sobre começar a colocar mais de você dentro daquilo que já está vivendo. Talvez, depois de tudo isso, você ainda esteja esperando uma resposta. Uma explicação definitiva. Uma coisa que possa apontar e dizer, é isso que está faltando, mas talvez a vida não funcione assim. Talvez não exista uma única coisa faltando. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando descobrir o que deveria ter, que esqueceu de perceber como está vivendo. Porque talvez a pergunta não seja, como eu preencho esse vazio? Talvez seja, como eu começo a estar presente na minha própria vida novamente? Parece uma diferença pequena. Não é. Porque preencher significa colocar alguma coisa dentro. Presença significa estar lá. Você pode estar sentado à mesa com alguém que ama e estar pensando no trabalho. Pode estar de férias e preocupado com a segunda-feira. Pode estar conversando com um amigo e olhando para o celular. Pode estar assistindo ao pôr do sol e pensando em tirar uma foto para mostrar que estava ali. Você estava presente fisicamente, mas não estava realmente ali. E talvez uma parte do vazio moderno venha exatamente disso. Nós estamos em todos os lugares, menos onde estamos. Quando comemos, pensamos no que faremos depois. Quando trabalhamos, pensamos nas férias. Quando estamos de férias, pensamos no trabalho. Quando estamos sozinhos, procuramos alguém. Quando estamos com alguém, pegamos o celular. E quando finalmente temos alguns minutos de silêncio, tentamos preenchê-los. A vida passa. E nós passamos grande parte dela esperando o próximo momento. Talvez você não precise de uma vida completamente diferente. Talvez precise começar a experimentar a vida que já possui, com mais presença. Uma conversa sem olhar para o telefone. Uma refeição sem assistir a alguma coisa. Uma caminhada sem transformar cada minuto em produtividade. Uma manhã sem começar imediatamente pelas notificações. Uma noite sem precisar fugir de si mesmo. São coisas pequenas, quase insignificantes. Mas talvez seja justamente aí que a vida esteja escondida, porque existe uma mentira muito bonita que aprendemos a acreditar.
Há de que algum dia, depois de alcançar determinada coisa, vamos finalmente começar a viver. Quando eu ganhar mais. Quando eu emagrecer. Quando eu encontrar alguém. Quando eu mudar de emprego. Quando meus filhos crescerem. Quando eu tiver tempo. Quando tudo estiver resolvido. Aí sim. Aí eu vou viver. Só que existe um problema. A vida não começa depois. Ela está acontecendo agora. Enquanto você espera. E talvez um dos maiores arrependimentos humanos seja perceber isso tarde demais. Não necessariamente, eu queria ter trabalhado menos. Mas, eu queria ter estado mais presente enquanto a minha vida acontecia. Você não precisa abandonar seus objetivos. Não precisa deixar de querer crescer. Não precisa fingir que dinheiro não importa. Não precisa rejeitar a ambição. Não precisa transformar simplicidade em uma obrigação. A questão é outra. Você está usando a sua vida para chegar a algum lugar ou está sacrificando a própria vida para chegar lá? Porque existe uma diferença. Você pode trabalhar muito e ainda amar o que faz. Pode ganhar dinheiro e ainda saber por que está fazendo isso. Pode buscar sucesso sem precisar provar o seu valor através dele. Pode querer uma vida melhor, sem desprezar a vida que existe agora. Talvez equilíbrio não seja dividir tudo perfeitamente. Talvez seja não permitir que uma única coisa ocupe todo o espaço. E talvez seja isso que significa construir uma vida que pareça sua. Não uma vida perfeita. Uma vida coerente. Coerente com aquilo que você acredita. Com as pessoas que ama. Com aquilo que considera importante. Com o tipo de pessoa que deseja ser quando ninguém está olhando. Porque no fim, talvez seja essa a pergunta que realmente importa. Não, o que eu quero ter, mas quem eu quero ser enquanto estou vivendo? Essa pergunta muda completamente a direção. Porque você pode não saber onde quer chegar, mas pode saber como quer caminhar. Pode escolher ser mais presente, mais honesto, mais curioso, mais gentil, mais corajoso, mais disponível para as pessoas que ama, mais disposto a dizer não para aquilo que não faz mais sentido. E, pouco a pouco, a vida começa a ganhar outra textura. Não porque o vazio desapareceu magicamente, mas porque você parou de fugir dele. Começou a ouvi-lo. E algumas das coisas que pareciam estar faltando, talvez estivessem apenas escondidas atrás de anos de distração. Talvez você não precise de mais estímulo. Precise de mais silêncio. Talvez não precise de mais pessoas. Precise de relações mais verdadeiras. Talvez não precise de mais dinheiro. Precise entender o que o dinheiro deveria permitir que você viva. Talvez não precise de mais conquistas. Precise aprender a reconhecer as que já existem. E talvez você não precise encontrar uma vida extraordinária. Precise apenas parar de abandonar a vida que é sua. Porque existe algo muito bonito em perceber que você ainda pode escolher, mesmo depois dos 30. Mesmo depois dos 40. Mesmo depois dos 50. Mesmo depois de anos vivendo no automático. Você pode mudar pequenas coisas. Pode fazer perguntas diferentes. Pode estabelecer limites. Pode voltar a fazer algo que abandonou. Pode pedir desculpas. Pode começar. Pode parar. Pode descansar. Pode dizer, isso não faz mais sentido para mim. Não é tarde. Talvez apenas seja a primeira vez que você está realmente olhando. E talvez o vazio tenha sido necessário. Porque enquanto tudo estava funcionando, você não tinha motivo para perguntar. Foi quando alguma coisa dentro de você ficou em silêncio, que finalmente conseguiu ouvir. Se você chegou até aqui, talvez exista alguma coisa na sua vida que você esteja tentando preencher. Uma ausência. Uma dúvida. Uma sensação que você não consegue explicar. Não tenha tanta pressa de apagá-la. Talvez, pela primeira vez, você possa simplesmente escutar. Pergunte a si mesmo, o que está faltando? E depois pergunte, o que eu realmente estou tentando sentir? Não precisa responder hoje.
Algumas respostas precisam de tempo. Algumas precisam de silêncio. Algumas aparecem enquanto você está vivendo. Então, hoje, antes de dormir, talvez faça uma coisa diferente. Desligue o celular por alguns minutos. Sente em algum lugar tranquilo. Olhe pela janela. E não tente resolver a sua vida. Apenas fique ali. Porque talvez você passe tanto tempo tentando encontrar alguma coisa que esqueceu de perceber uma coisa muito simples. Você já está aqui. E talvez, por enquanto, isso seja suficiente. Você não precisa preencher todos os espaços da sua vida. Alguns espaços existem para que você consiga finalmente respirar. E talvez seja exatamente quando você parar de fugir do vazio que vai começar a descobrir o que realmente quer colocar dentro dele. Se alguma parte desse vídeo encontrou você, não tenha pressa de esquecê-la. Leve essa pergunta com você. A vida que eu estou vivendo é realmente a vida que eu quero viver? Até o próximo descanso mental.